A galerinha do PT já resolveu escolher um novo inimigo. E dessa vez não é o Bolsonaro, não. Depois dos recados, vamos dizer assim, do Arthur Lira para o PT e o Lula, e talvez até para o STF, a turma petista começou a inflamar as redes sociais. Lira, o inimigo do povo. E aí o pessoal já começou. Arthur Lira, inimigo do Brasil. Ele e o Bolsonaro junto aqui. Ou seja, isso aqui é o fim do mundo. Outras postagens também. Fora Lira, chantagista corrupto. Pois é, tem mais. Lira, inimigo do povo. Pois é, o Lira tá na mira dos petistas porque simplesmente ele resolveu levantar o tom de voz contra o Lula. E agora, para todos, inclusive do jornalismo, Lira é uma ameaça à democracia, igual o Bolsonaro. Ele é uma ameaça à democracia. Mas olha só, eu achei interessante demais. Eu sei que tem muita gente aqui que critica, mas eu gosto muito de citar a Madeleine Laxo, que eu acho super interessante algumas reportagens dela. E hoje ela teve, sabe, a chance de sambar na cabeça de petista. Como? Dentro da UOL, para mim, uma das empresas jornalísticas que mais passa pano pro Lula, chamou os petistas de um bando de analfabetos ao dizer que eles nem entendem o contexto do Arthur Lira dando esses recados para o Lula. Vamos ver esse pedacinho? Vale a pena. Olha só, a própria Madeleine Laxo fez a publicação durante essa entrevista na UOL. Olha só. Lira, inimigo do povo. Você acha que ele pode ter esse título, Madeleine? O que tem nesse discurso dele que causou essa reação? Essa coisa de hashtag Lira inimigo do povo, eu acho que a gente vê pelo nível de analfabetismo funcional, de analfabetismo político. As pessoas não pensam por si, elas querem alguém que pense por elas, que simplifique temas complexos, elas querem fingir que entendem do que não entendem e querem, sobretudo, sinalizar virtude, né? Fingir que estão preocupadas com política, que estudaram. Então fazem uma hashtag dessas que, assim, mostra o estado de indigência intelectual da política brasileira. É isso, é Lira inimigo do povo de um lado, do lado dos dele deve ter o que acha ele, o rei da cocada preta, e assim prosseguimos, sem discutir algo que é importante que o Josias está trazendo aqui, que é o futuro da política com esse presidencialismo de coalizão que a gente tem. Que é o quê? Uma estrutura toda feita para ser parlamentarista, funcionando dentro de um sistema presidencialista. A gente teve o governo Bolsonaro que deu poderes desmedidos ao Arthur Lira e nós temos aí um problema no Pacto Federativo. Por que ele está chiando tanto? Porque hoje se elege para prefeito ou para deputado quem leva emenda para a base. Lira e... Pois é, eu achei o ponto alto aqui da fala da Madeleine quando ela disse que são indigentes intelectuais. As mensagens aqui, os comentários, foram interessantes. O Guedes escreveu aqui, ó, Madeleine é uma profetisa que prega no deserto do UOL. Por que o PT votou no inimigo do povo? Parece ser o líder da Câmara, ué. O Tony Coutinho escreveu aqui, ó, embora a repórter não esperasse, essa resposta foi incrível, né? Na lata, Madeleine. Mas vem cá, a gente precisa pensar em alguns pontos aqui. Eu gostei muito do ponto de vista que ela falou, que são indigentes intelectuais em estar aplaudindo aí, criticando agora o Lira, sendo que na época muita gente aí apoiou. Então, assim, outro ponto que eu acho que a Madeleine só errou aqui, que eu discordaria dela, é o outro lado que apoia o Lira. O Lira conseguiu um feito aqui também. Tanto os bolsonaristas quanto os petistas detestam o Lira, tá? Eu duvido que tenha alguém que bata no peito e que sinta orgulho de dizer o Lira me representa. Eu acho pouco provável. Mas assim, o que acontece é que o PT elegeu um novo inimigo, o Arthur Lira. E o Arthur Lira parece que entendeu o recado. E o Arthur Lira parece que quer devolver a resposta à altura. Isso aqui que eu vou falar para vocês é tenso para os petistas. Tem cara, jeito e cheiro de procurar provas para impeachment.
Matéria do Guilherme Amado. Arthur Lira parte para cima de Nízia Trindade. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, decidiu agir contra a Nízia Trindade, a ministra da Saúde, no dia em que endereçou diversos recados ao governo Lula na abertura do ano legislativo. Lira apresentou o requerimento para Nízia Trindade explicar como foram aplicadas as emendas parlamentares na atenção primária e na média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar em 2023. Preste atenção nesse pedaço. O requerimento de informação foi assinado pelo próprio Lira nessa segunda-feira. Não é comum o presidente da Câmara usar essa prerrogativa para cobrar dados do governo federal. Lira pediu para a Nízia explicar os critérios que a saúde usou para elaborar os limites orçamentários e financeiros para repasses obrigatórios a ações do PAP e do MAC. Lira também quis saber quais foram esses limites e quais programas e componentes foram considerados para defini-los. Nízia terá que responder se existe distinção na composição dos tetos dos impostos, às emendas parlamentares, aos recursos de transferência das próprias linhas da saúde. Lira, ele fez questionamentos. Ele quer saber como cada centavo da saúde foi utilizado. E aqui, conversando com uma pessoa de dentro do Congresso Nacional, até assessor de um deputado da esquerda, que eu gosto muito, o assessor, ele me falou o seguinte, ele falou, Sandro, isso aqui tem um cheiro muito estranho, porque o Lira foi logo na saúde, o calcanhar de Aquiles, que pega ali a disputa entre Lula e Bolsonaro, falando de pandemia, falando de aplicação de saúde, e Lira foi direto, ele não usou intermediário, foi atrás de dados e documentos e provas e fundamentos da Nízia Trindade. Eles me disseram também que o Lira ficou muito incomodado com o desrespeito do Flávio Dino enquanto ministro de não ter comparecido lá dentro da Câmara dos Deputados. E que os deputados ficaram muito chateados com isso e começaram a cobrar o Arthur Lira. Estaria o Lira buscando algum dado, alguma prova ou mandando um recado para o Lula mais sério dessa vez, do tipo, olha, o impeachment da Dilma começou assim, com o Cunha indo atrás de provas contra você. O impeachment do Lula começa assim. Aqui, no impeachment, o STF não dá palpite, não. Quem manda no impeachment é o Lira e os deputados. Será que os deputados estão satisfeitos com o Lula? Ao que tudo indica, nem um pouquinho. Então, não à toa, hoje começa essa briga dos petistas contra o Lira, chamando ele de inimigo do povo. E aí, os olhos se voltam, além de tudo, para 2026, né? Eleição agora em 2024 e depois em 2026 também. Qual que é a preocupação do bolsonarista? A maioria do meu público aqui é bolsonarista. Qual que é a maior preocupação do público bolsonarista? Bolsonaro perder holofote, perder força em 2026. Não é isso? Pois é, então vou dar um recado para vocês. Não se preocupem. Bolsonaro vai ser mais lembrado do que Lula até 2026. E adivinha por quem? Pelo próprio Lula. Lula vai continuar fazendo campanha para o Bolsonaro até lá. Porque se você parar para pensar bem, olha essa publicação do Major Vitor Hugo aqui. Lula chama Bolsonaro de maluco, desgraçado, aloprado e ignorante. Abre aspas. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter chegado à presidência da República, diz o presidente sobre o antecessor. O Lula pode até não saber, mas ele não sabe do quanto a fala dele contra o Bolsonaro é uma propaganda positiva para o Bolsonaro. Porque cá entre nós, quem não gosta do Lula, não gosta mesmo, e vê o Lula ofendendo tanto o Bolsonaro, tem mais vontade de votar no Bolsonaro ainda. É aquela velha história. Se eles estão ofendendo e xingando, é porque o Bolsonaro está indo no caminho certo. Lula está entrando em desespero. A turma do PT, da esquerda, já pediu 1 milhão de vezes para o Lula parar de falar de Bolsonaro. Lula não consegue. Está dentro da alma dele. Como diz o Bolsonaro, se bobear, na hora que ele vai dormir e que ele vê a esposa dele ali, ele chama Bolsonaro. Então, assim, se depender do Lula, Bolsonaro não vai ser esquecido até 2026. Vamos lá, vamos falar daquele conflito agora que aconteceu entre a Transparência Internacional e o ministro Dias Toffoli.
Dessa vez, o Dias Toffoli mexeu com alguém que tem poder mundial de expor pontos negativos do Supremo Tribunal Federal. Não é a mesma coisa de mexer com o Monark, com Alan dos Santos, enfim, a turma bolsonarista. Agora, ele mexeu com a transparência internacional e eles não gostaram nem um pouco do que aconteceu. Só para refrescar sua memória, o Brasil caiu na classificação de transparência contra a corrupção, ou seja, o Brasil ficou classificado como o mais corrupto e quem fez isso é a Transparência Internacional, uma agência sediada em Berlim. Acontece que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que foi citado aí no relatório que reduziu a transparência do Brasil, ele mandou investigar com base numa denúncia feita por advogados petistas. Mandou fazer investigações contra a Transparência Internacional sob o argumento de que eles tinham recebido dinheiro da Lava Jato. A Transparência Internacional negou, mas não ficou só por isso. Ela voltou a dialogar, ou seja, a fazer uma postagem e disse o seguinte: não seremos intimidados. E o recado foi para o Supremo Tribunal Federal. A ONG, Organização Não Governamental Transparência Internacional, publicou hoje uma segunda nota criticando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de abrir uma investigação contra a organização. Dessa vez, a carta é assinada pelo presidente da entidade, sediada em Berlim, que é o François Valerian. Em nota, Valerian disse que a ONG não se sente intimidada com a investigação que apura o recebimento indevido de recursos públicos. Abre aspas. Não seremos intimidados e o nosso compromisso de nos manifestarmos contra a corrupção permanece firme, diz um trecho da carta. Acontece que, depois da publicação da decisão do Dias Toffoli, até o The Financial Times passou a fazer publicações criticando o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, começa a passar a imagem para o resto do mundo de autoritarismo. Aquela imagem que a oposição já critica aqui muito. Mas agora o resto do mundo já começa a perceber um certo autoritarismo nas decisões. Vamos lá. Outra questão. Tudo depende da narrativa perfeita, né? Matéria da Gazeta do Povo. Governo deturpa gráfico e cria narrativa para se apropriar de queda nos homicídios. É o seguinte, o governo federal apresentou um gráfico dizendo que ele é o responsável pelo mérito de que o índice de violência caiu. Mas não é bem assim. Olha só, o gráfico é esse. Você deve estar percebendo aqui que teve um momento em 2010 que ele começou a subir e não parou mais. Foi subindo e não parava. Você está vendo aqui no gráfico, certo? Acontece que ali, quando o Lula saiu, a Dilma, na verdade, em 2017, e entra o Temer, os índices de violência despencam. Você está vendo uma queda aí vertiginosa durante a gestão Temer e gestão Bolsonaro. Começou no primeiro ano da gestão Temer, voltou abaixo, aqui vocês podem ver um ponto aí, e depois despencou no primeiro ano da gestão Bolsonaro. Depois veio a pandemia, deu uma aumentada na pandemia e voltou a cair. Pois é, o Flávio Dino diz que essa redução da violência é por causa das armas que foram retiradas da população. Não, isso aqui é reflexo de ações que já vinham sendo tomadas ainda na gestão Temer e Bolsonaro. Agora, nós temos 2024, vamos ver os números. Sem contar que, se você pegar os dados e os números dos governos da esquerda e dos governos de direita, dos governadores de direita e de esquerda, você vê que quem está segurando a bola aí são os governadores de direita. Vamos lá, outra notícia importante. Meu conterrâneo Gustavo Gaia apareceu bem nas pesquisas. E não sei dizer se isso é bom ou não, tá? Prefeitura de Goiânia. Gaia, Arcossi e Vanderlan estão tecnicamente empatados. O mais novo levantamento do Paraná Pesquisas mostra uma disputa acirrada pela Prefeitura de Goiânia, com 3 candidatos empatados tecnicamente na margem de erro de 3,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. Divulgados nesta terça-feira, os dados mostram a delegada Adriana Arcossi, do PT, com 22,1% das intenções de voto, seguida pelo senador Vanderlan Cardoso, que é do PSD, que tem 20,6%,
colado, conforme os números, está o deputado bolsonarista Gustavo Gaia. O Caiado não se manifestou ainda, não deu o apoio. Há aqui indícios de que o Caiado pode apoiar o Gaia. Vamos lembrar uma coisa para vocês. Goiânia é o estado mais conservador do Brasil. É a cidade mais conservadora do Brasil. É a cidade mais de direita do Brasil. Foi o que a última pesquisa mostrou. E aí o Gustavo Gaia tem projeção, mal começou a campanha política, agora que o jogo vai começar, e tem projeção grande para estourar aí e se tornar o prefeito de Goiânia. E aí eu disse para vocês, não sei se isso é bom. Não é porque eu não acho que o Gustavo Gaia não seria um candidato à altura. É porque, às vezes, eu acho que ele não vai ser candidato. Por quê? Você sabe o que aconteceu com o Ramagem e com o Jordi. A minha preocupação é que essas manifestações, essas ações, cheguem até o Gustavo Gaia também, que é um deputado que é bem eloquente dentro do parlamento ali, defendendo a direita, defendendo pautas de costume, né? Vamos lá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês, e prometo é a última. Já pensou você, em toda a dificuldade, aqui quem está falando é um tributarista, com toda a dificuldade que você tem, você trabalha, ganha, vamos lá, vou aumentar o seu salário como se você fosse um privilegiado, ganhando 10 mil por mês. Você vai pagar 27,5 de imposto. Então, de 10 mil que você paga, você vai ganhar só 6.700, né? É isso? 6.300, isso. 7.300, isso. Número perfeito, 7.300. Ou seja, 27,5 você manda para o governo como imposto. E aí você precisa comprar as coisas com esse dinheiro. Tudo que você comprar, sabe aquele carro que você compra, a casa que você compra, tem imposto ali embutido. Então, a média brasileira do imposto sobre o consumo, do comércio, das compras, é aqui na casa dos seus 30%. Então, na hora de comprar, você perdeu mais 30%. Mais 30%. Acontece que com os 30 que sobrou para você, 27 mais 30 e poucos que sobrou para você, você vai ralando e consegue comprar uma casa, um carro. E aí, você tem que passar isso para os seus filhos, imposto de herança, né? Sem contar que você paga todo mês, todo ano para manter ali, né? IPTU, IPVA, aí você vai morrer. Um dia a morte chega. Você vai passar isso para os seus herdeiros. Aí você tem que pagar de 2 a 8% sobre isso. Só que querem mudar isso para 30%. Ou seja, meu amigo, nada do que você produz vai ser seu nesse país. E aí tá viralizando um vídeo nas redes sociais da Simone Tebet falando em aumentar o imposto de 8% para 30%. Empresas de checagem dizem que esse vídeo é distorcido e fora do contexto, só para vocês entenderem. Se você me perguntar aqui qual a chance desse projeto de resolução, porque no caso do imposto de transmissão, causa, morte e doação, seria uma majoração de alíquota que hoje é até 8% como máxima, chegando na proposta, obviamente, que está sendo apresentada aqui, não vou entrar no mérito se acho muito ou pouco, de até 30%. Então, sairíamos de 8% para 30% como se você me perguntar... Então, você viu aqui ela falando, sairia de 8% para 30%. Empresa de checagem disseram que isso é fora do contexto, tá? Então, que não é bem assim, que esse vídeo foi um recorte. Só que aí nós precisamos olhar aqui a página da própria Simone Tebet aqui, ó. www.simonetebet.com.br, para quem quiser conferir. E aí ela colocou a seguinte matéria: imposto sobre herança é justiça tributária, dizem senadores e auditores. E ela é o quê? Senadora e agora é ministra do Lula. Senadores e auditores fiscais que participaram de um debate no Congresso disseram que o imposto de morte é uma justiça fiscal, blá, 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 blá. No Brasil, ela colocou no site dela, no Brasil, a alíquota máxima do ITCMD é 8%. Em países como Irlanda, França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Japão, varia entre 30% e 55% sobre a herança e a doação, fazendo com que os ricos tenham maior capacidade de contribuir, paguem proporcionalmente mais impostos que os mais pobres. Já pensou? Você tendo que dar 30% de todo o patrimônio que você construiu aqui
para o Lula fazer suas viagens? Pois é. Meu amigo, o sistema tá bruto, o sistema tá difícil. Então, assim, abra os olhos, comece a pensar em blindagem patrimonial, comecem, tudo dentro da lei, né? Lógico, comecem a pensar sobre questões de outros países. Isso é muito importante, tá? Que você tenha essa visão, porque realmente a coisa tá tensa no Brasil. Muito, muito tensa. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se ficou até o final, coloca aí, fiquei até o final. Coloca aí que gostou do conteúdo. E se tem alguma divergência, pode colocar aí. Qual que é o seu ponto de vista aí sobre tudo isso que está acontecendo? E o que você pensa que o Arthur Lira quis fazer ao mandar ali uma investigação sobre a Anísia Trindade do governo Lula da Saúde? O que você acha? É pescando provas para o impeachment? É só para mandar uma intimidação? Ou simplesmente rotina e o Lira está preocupado com a saúde? Seu comentário é importante. Abraço, pessoal!